Maria ajustou a alça da mochila e deu uma última olhada na fachada do prédio. Ele se erguia imponente no meio da cidade. Um edifício antigo com pedras desgastadas e janelas que pareciam contar histórias. A impressão que causava era de algo ainda forte, mas que carregava o peso do tempo. Perfeito para começar do zero, pensou ela, tentando afugentar as lembranças de um passado que teimava em persegui-la. Ela tinha acabado de terminar um relacionamento complicado e a mudança de cidade era sua tentativa de começar de novo. O aluguel era barato e a localização era excelente, no centro da cidade, mas longe da agitação dos bairros mais movimentados. Vou me concentrar no meu trabalho, no meu espaço, decidiu. A vida tinha que seguir, e essa nova etapa era a sua chance de se reinventar. O porteiro, um homem de meia idade com um sorriso desconfortado, entregou-lhe as chaves sem dizer muito. O prédio parecia estar vazio, com os corredores silenciosos e as escadas com o barulho de seus passos ecoando. O apartamento estava no terceiro andar, e logo que entrou, Maria sentiu o ar pesado, como se o ambiente tivesse sido guardado em um estado de suspensão, esperando por alguém. Enquanto olhava ao redor, ela notou os detalhes antiquados do lugar, pisos de madeira escura, uma varanda pequena com vista para a rua, e o que parecia ser uma moldura de espelho antiga no corredor. O espelho era grande e estava posicionado de forma estranha, não ao lado de uma parede, mas no meio do corredor, como se alguém tivesse decidido instalá-lo ali sem muito critério. Maria, embora desconfortável, não se importou. Talvez fosse uma peça de decoração que estava ali há anos. Ela largou sua mochila e se dirigiu para a cozinha para começar a arrumar o novo lar. Nos dias seguintes, Maria se acostumou com a rotina do novo apartamento. O prédio, embora antigo, tinha seu charme peculiar. Ela adorava os altos tetos e as molduras ornamentadas das portas, mas a cada vez que passava pelo corredor, não conseguia deixar de olhar para o espelho grande que parecia dominar o espaço. Ao início, pensou que era apenas um detalhe antiquado do prédio, mas o que realmente a incomodava não era o tamanho do espelho, mas sua colocação no corredor. Ele estava fora de lugar, como se tivesse sido abandonado ali sem pensar. Um espelho tão grande, pendurado de forma solta, como se estivesse esperando para ser notado. Em sua primeira semana, Maria apenas o observava de relance, evitando olhá-lo por muito tempo. Mas uma noite, enquanto retornava de uma longa sessão de trabalho em casa, passou mais uma vez diante dele. A luz fraca do corredor refletia seu rosto de maneira difusa, mas algo estava estranho. O reflexo não parecia exatamente dela. Era ela sim, mas algo estava levemente diferente. Primeiro, foi a sensação, o reflexo parecia levemente descompassado com seus próprios movimentos, como se estivesse um passo atrás ou à frente. Ela parou por um momento, um pouco desconcertada, tentando ajustar a posição para ver se algo havia sido alterado. Mas nada mudou. O espelho apenas refletia o corredor vazio, a luz da lâmpada pendurada acima e seu rosto pálido e cansado. Deve ser a luz, Maria pensou, tentando racionalizar o que sentira. Ela não queria dar atenção a algo tão simples. Afinal, o prédio era antigo, e todos sabem que espelhos antigos podem ter distorções. Mas, mesmo assim, sentiu um arrepio descer pela espinha, como se algo mais estivesse ali. Algo além de um simples reflexo. Naquela noite, ela teve dificuldades para dormir. O espelho ficava em sua mente, sempre ali no fundo do corredor. Parecia observar esperando, mas Maria não sabia o que. Nos dias seguintes, Maria tentou ignorar o espelho, mas sua mente parecia sempre voltar àquele corredor silencioso. Ela ficava observando-o à medida que passava por ali, sem querer realmente encará-lo, mas com a sensação de que algo estava errado. A luz da lâmpada sempre criava sombras estranhas, e ela notava que a cada dia, seu reflexo parecia mais distorcido. Naquela noite, Maria chegou em casa mais tarde do que o normal. O trabalho estava tomando muito do seu tempo, e as noites em claro haviam se tornado comuns. Ela subiu as escadas lentamente, a cada passo mais cansado. Ao chegar no corredor, a escuridão parecia engolir o caminho, e a luz do espelho parecia ainda mais fraca do que o habitual. Quando ela passou diante do espelho, teve a impressão de que algo estava diferente.
O reflexo não se movia no mesmo ritmo que ela, como antes. Seu reflexo sorriu. Um sorriso largo e malicioso, que Maria não havia dado. Ela parou, surpresa, e olhou para o vidro. Seus olhos se arregalaram, tentando entender o que acontecia. Ela não estava sorrindo, ela não tinha mudado a expressão, mas seu reflexo estava sorrindo para ela. O sorriso era tão claro e definido que, por um momento, Maria pensou que estivesse vendo outra pessoa atrás dela. Ela se virou bruscamente, mas o corredor estava vazio. O reflexo, no entanto, não a seguia como normalmente fazia. Ele parecia estar olhando diretamente para ela, como se aguardasse. Maria sentiu uma onda de pavor subir por sua espinha. Ela respirou fundo e tentou racionalizar a situação. Estou cansada demais, ela se disse. Talvez o reflexo tenha sido apenas uma ilusão. Ela fechou os olhos por um segundo, mas ao abri-los novamente, o reflexo continuava lá, inalterado. O sorriso não desapareceu. Isso não pode ser real, ela murmurou para si mesma. A sensação de que algo estava errado com o espelho ficou mais forte. Ela olhou para o vidro novamente, mas dessa vez o reflexo não a imitou de imediato. Ele parecia mais independente, como se tivesse vida própria. Maria se afastou sem tirar os olhos do espelho. Ela sentiu a sensação de que o reflexo ainda a observava, como se tivesse algo a mais naquele sorriso. Algo muito mais sombrio. Nos dias seguintes, Maria não conseguiu tirar o sorriso do reflexo de sua mente. Ela evitou passar pelo espelho sempre que possível, e quando fazia, seu coração acelerava. O sorriso do reflexo a perturbava de maneira que ela não conseguia explicar, e as noites eram cada vez mais inquietas. Ela não falava sobre o que estava acontecendo com ninguém, como poderia. Quem iria acreditar em uma história sobre um espelho amaldiçoado? Ainda assim, Maria não podia ignorar o medo crescente que a consumia. Ela decidiu investigar. Começou a perguntar discretamente aos outros moradores sobre o espelho e o prédio, mas logo percebeu que todos eram estranhamente evasivos sobre o assunto. Sempre que tocava no nome do espelho, as conversas se fechavam e os olhares se desviavam. Isso só aumentava sua sensação de que algo estava muito errado ali. Em uma noite, Maria subiu até o apartamento de um dos moradores mais antigos do prédio, o Sr. Ramos. Ele era um homem idoso, que parecia ser o único que realmente conhecia a história do lugar. Maria tocou a campainha, e ele abriu a porta lentamente, como se já soubesse que ela viria. Boa noite, Sr. Ramos. Posso conversar um minuto? Maria perguntou, tentando manter a voz firme. O homem olhou para ela com uma expressão séria e convidou-a para entrar. Eles se sentaram na pequena sala de estar e ela logo perguntou sobre o espelho no corredor. Você percebeu, não é? Disse ele, sua voz baixa e áspera. Não é apenas um espelho, não é normal. Maria engoliu em seco, seus nervos à flor da pele. O que quer dizer com isso? O espelho é um portal. Muitos anos atrás, o prédio foi diferente. Algumas pessoas desapareceram. Não sei ao certo o que aconteceu, mas o espelho reflete algo mais do que o que você vê. Ele reflete o que as pessoas realmente são, o que elas escondem. Maria sentiu um calafrio. Então, o que aconteceu com as pessoas que desapareceram? Sr. Ramos fez uma pausa, como se estivesse revivendo lembranças distantes. Elas ficaram presas naquele reflexo. Quando o espelho começa a mexer com você, não há mais volta. O sorriso é o começo. Ele te chama. Maria tentou processar as palavras do velho, mas o medo estava começando a tomar conta de sua mente. Ela sabia que algo estava errado, mas ouvir isso de alguém que claramente sabia mais só a fez sentir-se mais vulnerável. Há uma maneira de parar isso? Ela perguntou, quase sem querer saber a resposta. O homem olhou para ela com pesar. Eu não sei, mas eu sei que as pessoas que desapareceram nunca voltaram a ser as mesmas. Alguns acreditam que eles simplesmente foram consumidos. Ela agradeceu e saiu de lá, seu coração pesado com a revelação. O que quer que fosse o espelho, agora, ela sabia que estava emaranhada em algo muito maior do que poderia imaginar. Algo que poderia ser fatal. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir.
Ela olhou para o espelho no corredor, sentindo a presença dele como nunca antes. Algo dentro dela dizia que o reflexo estava mais forte, mais presente, e que, em breve, ela teria que confrontá-lo de uma vez por todas. Maria não conseguia mais ignorar o que o espelho representava. O sorriso de seu reflexo, a sensação de estar sendo observada, tudo isso estava se tornando insuportável. Ela sabia que, de alguma forma, estava sendo puxada para dentro daquele mistério sombrio, e ela não poderia mais fugir.